Salve, salve família, sejam todos bem-vindos a mais uma live aí começando. O controle do bagulho do fundo sumiu? Ai, sumiu, depois tem que procurar. Onde foi parar? Uai. Achei, boa. E aí galerinha, como vocês estão? Tudo suave? Tudo bem? Como estamos? Deixa eu avisar aqui que... Aí, ligou? Boa. Enfim, continuo testando aí essa nova forma de câmera, né? Você vê que a câmera agora tá pra cá, antes ela ficava aqui, então eu geralmente fico olhando pra cá ainda. Salve, salve, Natasha. Opa, Jeff Bezos está tentando me sabotar. A minha conta aqui foi bloqueada para inscrições, foi pra Apoia-se, venceremos. Foi você então, camarada. Agradecer demais aí a força, agradecer demais o apoio. Enfim, eu vi lá, realmente chegou lá o bagulho, fiquei feliz. E uma galera tá reclamando do bagulho da Twitch. Eu não sei se tipo, é um bagulho geral, porque a gente recebeu um e-mail, né? A gente que produz conteúdo na Twitch, falando de uma mudança de diretriz nesses próximos dias. E aí eu não sei se é algo nesse sentido aí que acabou alterando, enfim, não sei exatamente o que aconteceu. Mas é aquela coisa, né? Sempre tentando ferrar a gente daquele jeito. Mas muito obrigado mesmo aí por tá dando força de outra forma. Só tô dando aquela última divulgada. Nossa, eu já tô meio rouco. E hoje, tô com a ajuda do capitalismo. Chateado, só vendo minha inscrição esperar, não podendo fazer nada, quero meus emotes. Mano, pior que é mó ruim isso, né? Tipo, acaba com toda a dinâmica que existe da rede, né? É, Enfim, vamos ver aí se eles dão uma resolvida nessa questão aí nos próximos dias. Mas é isso, o capitalismo, mano, é só nervosismo, ódio, raiva, tristeza e depressão. É a única coisa que ele tem pra nos ofertar aí. Tá na hora de acabar logo com isso. Inclusive faz parte do tema que a gente vai estar discutindo hoje, né? Vou disponibilizar aqui o Drive. Mas antes, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Quarta-feira vai ter a live lá no nosso canal do YouTube com a Juliana Paula Magalhães. Vai ter sorteio de curso, sorteio de livro. Vai ter 4 sorteios, tá ligado? Numa live só. E aí, por causa disso, a gente decidiu colocar os emojis. A gente decidiu colocar a live que ia acontecer amanhã, lendo os desafios da esquerda latino-americana, pra hoje. E aí acabou sendo o único horário que eu tinha disponível no dia. E a live Lendo as Veias Abertas da América Latina, que geralmente acontece de quarta a 8 horas da noite, essa semana exclusivamente, vai acontecer então às 10 horas da manhã. Então hoje vai ser esse horário, amanhã vai ser às 10 horas da manhã e quarta, 8 horas da noite, mesmo daquele padrão, daquele jeito normal. Foi quando eu consegui encaixar, infelizmente. Acabou sendo mó correria essa semana, assim, ó, vai ser uma semana pancada, porque semana que vem começam as aulas. E aí o que eu vou tentar fazer? Tentar deixar o máximo de coisas possíveis prontas, né? Só que assim, isso daí é uma cagada enorme, porque aí você acaba se atarefando demais, né? Mas fazer o que? É o que tem pra hoje. E é isso que a gente vai tocar então essa semana. E aí, antes de tudo, aqueles recadinhos, né? Lembrando que a live que é feita na Twitch, depois ela posteriormente é postada no YouTube, então não consigo pegar tudo. A live será postada lá, lá vai ter os minutos que começam exatamente o episódio, para não sei o que, pra facilitar toda essa questão. Além disso, a gente tá nas redes sociais, @morcego_, Marcos_, tanto no Insta, quanto no Twitter, quanto no Ticoteco. Eu tô sentindo que ou eu tô falando muito baixo ou o microfone tá mais baixo. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto aqui também. E além disso, de estarem nesses lugares, a gente tá no podcast Caverna do Morcego, que essa semana, por causa dessa rotina tarefada, não vai ter episódio novo. Porém, semana que vem, a gente já vai ter episódio sendo postado, tá? Então é só aguardar uma semaninha aí. Lembrar vocês também que a gente continua com cupom de desconto, tanto na Autonomia Literária, com o hashtag Morcego na Autonomia, quanto com expressão morcego na expressão popular. Ambos os descontos com 20%, com uma única diferença. Na Autonomia é em tudo, e na expressão são nos livros utilizados para o grupo de estudo, tá? Então, olha lá o grupo de estudo, tá no Drive, as leituras, as discussões, do que vai ser debatido. Pega lá o livro, 20% de desconto com expressão morcego.
E além disso, as formas de apoiar, como o camarada tá falando agora há pouco, apoia.se/Caverna Morcego, né? E o Pix, mpbl97531@gmail.com, o QR Code tá aí. E caso você consiga, muita gente tá falando que não tá conseguindo, tem como se inscrever com o Prime ou nas outras inscrições existentes aí na própria Twitch, né? Só que a gente sabe que enfim, zoado. Bom, hoje a gente continua a leitura do livro Os Desafios da Esquerda Latino-Americana, da Martha Harnecker. A gente entra agora na crise programática, né? Que é esse debate onde ela vai fazer, né, depois da crise teórica, uma crise de programa mesmo. É justamente sobre isso o que está sendo trabalhado aqui. E eu cheguei a ler um pouquinho do que está sendo dito, e eu achei interessante, primeiramente, que é dividido em alguns tópicos. Então vai romper com aquela questão de ser uma leitura direta, de ser uma leitura que vai desenvolver continuamente, mas vai ser uma leitura pautada em tópicos, pautada em experiências que ela presenciou dentro da América Latina, dentro de todo esse contexto, dentro de várias discussões e disputas. O que é uma coisa bem interessante. A live de hoje, então, vai ser pequena, porque essa parte é pequena, são menos de 10 páginas, sabe? Mas eu decidi manter separado pra gente não perder a coerência e não acabar começando um outro que a gente vai terminar sabe-se lá quando e tal. E eu decidi ser bem objetivo. Então, crise programática, página 23 do livro físico, não sei qual página que é do PDF, se alguém puder falar aí no chat, eu não sei mesmo. Mas começa com crise programática e o primeiro ponto é ausência de um programa alternativo. Salve, Morcego, ontem foi muito massa as lives. Pô, que bom que você gostou, Tabacas, que bom que você gostou. Enfim, a gente tentou fazer esse final de semana aí, eu tava lá, né, na autonomia, tentei fazer um bagulho diferente ali no sábado, né, de trazer uma questão de um pouco de discussão cultural e pá, não sei o que. E aí no domingo ontem a gente assistiu o bolo, a gente tem que continuar inclusive a competição. Talvez quinta ou sexta a gente assista um pouco assim da competição de bolo. E é isso. É isso que a gente anda fazendo. Mas muito obrigado, camarada, de verdade. Então, posso começar, família? Tudo suave? Agora é com vocês. Vamos, boa. Então, começando agora, segundo capítulo, crise programática, pelo primeiro ponto já colocado pela nossa queridíssima Martha Harnecker. A esquerda latino-americana vive uma profunda crise programática, que não é alheia à crise teórica. Portanto, a gente vive uma crise de programa e a autora linka isso daí com a existência de uma crise teórica. Após a queda do socialismo soviético, a crise do Estado benfeitor, impulsionado pela social-democracia europeia e o desenvolvimento populista latino-americana, a que se acrescenta a constatação das potencialidades que ainda contém o capitalismo, a esquerda teve grandes dificuldades para conceber, abre aspas, um projeto transformador que possa assumir os dados da nova realidade mundial, fecha aspas, e que permita fazer confluir num único feixe, todos os setores sociais afetados pelo regime impirante. Há um excesso de diagnóstico e uma ausência terapêutica. E então ela está falando que acaba o estado de bem-estar social, acaba o regime soviético, a gente entra numa crise programática da esquerda que não consegue propor soluções. A gente entende os problemas várias vezes, a gente consegue falar, não, ó, tal coisa por tal coisa, tal coisa por tal coisa, tal coisa por tal coisa, mas não surge uma alternativa programática a isso. E aqui, embora ela não trabalhe com isso neste começo, mas ela fala um pouquinho lá na introdução, e eu não sei se existe algum elemento que ela acaba trazendo depois, mas quando a gente fala de programa, a gente não fala só de tática, mas a gente fala de tática e estratégia. E para a autora é isso que está faltando aqui. Enfim, ela vai falar um pouco do PT mais pra frente, não sei o que ela vai falar, eu decidi não ler, eu vi só PT assim por cima, falei, vou guardar, não irei ler agora, mas, falando nisso, cadê? É verdade, falando nisso, eu nem mostrei pra vocês a revista que eu ganhei, né, família? Ou eu mostrei ontem? Não mostrei ontem. Eu ganhei uma HQ do Lula.
Mano, a HQ é linda, tá? A HQ é linda. Tipo assim, é linda mesmo. Mas é do Lula, né? Enfim, voltando. Então, ela fala justamente dessa falta de tática e estratégia perante aos diagnósticos que nós... Aí, ó, veio o Lula aqui, ó. Lula lá, brilha a estrelinha. Enfim, é isso que ela tá apontando. É o que temos. E aí ela fala, né? Quando o Partido dos Trabalhadores, o PT, do Brasil, faz um balanço da campanha eleitoral de 1994, após a segunda derrota de Lula, tanto a crítica dos setores mais à esquerda quanto a dos setores mais à direita condenam que a grande falha foi não ter apresentado um programa claramente alternativo. No entanto, não podemos afirmar que em questões programáticas a esquerda encontra-se de mãos vazias. Existem formulações e práticas alternativas que simplesmente não se materializam em um projeto acabado e convincente. E aí a primeira pergunta que a gente faz, né? Por quê? Por que a gente não consegue mais ter esse convencimento? O que faz com que o projeto não se materialize? Enfim, eu acho que ler o Lineira é um bom indicativo dos caminhos a serem seguidos. Sabe, Lineira, acadêmico, foi militante, foi vice de governo, foi vice-presidente, e hoje é um dos maiores intelectuais que existem na questão que discutem essa questão de hegemonia, de poder e do processo revolucionário ainda vivos, saca? Enfim, ele dá uns indicativos disso daí. Mas realmente é uma questão que a gente tem que se bater, né? Por exemplo, a Sofia Manzano propõe um projeto de 30 horas semanais de trabalho, que ganhou um certo alcance dentro das redes sociais e tal, não sei o quê. Mas por que esse debate não se torna um debate cotidiano, por exemplo? O que tá acontecendo? Tem um problema, alguns problemas, né? A gente sabe muitos deles, mas a gente precisa trabalhar com esses problemas. Entre as práticas alternativas mais interessantes, encontram-se as experiências sociais que vêm sendo feitas pela esquerda em vários municípios da América Latina. Mas falta um trabalho teórico que sistematize todas essas experiências e dê projeção à unidade às diferentes práticas. É o que temos. Nossa, só isso. Sofia na presidência e o Léo. E reparem, a questão de unicidade dentro da esquerda não é uma coisa descartada pela autora. Mas, para ela, falta o teórico que consiga sistematizar isso. Com muito orgulho, de verdade, com muito orgulho, e eu espero que dê certo, né? O artigo que eu submeti dialoga, de certo modo, nessa questão. De propor, teoricamente, através de questões práticas que já acontecem, de conseguir sistematizar, pelo menos parte disso, em torno desse projeto. Para a autora, é isso uma das coisas que falta. Em contrapartida, é necessário ter em conta que as alternativas não se elaboram de um dia para o outro, mas é uma construção demorada, né? Porque qualquer alternativa, hoje, tem de incluir considerações técnicas cada vez mais complexas, que requerem conhecimentos especializados. Neste momento, a esquerda latino-americana conta com poucos intelectuais orgânicos dispostos a realizar tal trabalho. Talvez na época que ela escrevesse, né? Hoje, e é uma das dos balanços que já fiz e vários camaradas estão fazendo no mesmo sentido, de que uma das grandes coisas que aconteceu nos últimos anos que a gente pode considerar uma vitória é o aumento de pessoas dispostas a pensar o socialismo, a pensar a revolução. E não só a pensar, mas a estar militando e a estar trabalhando desde a teoria até as questões práticas nesse sentido. Então eu acho que hoje o problema não é mais a questão especializada. Eu acho que o problema é que a crise teórica é tão profunda que a gente tá num daqueles momentos chamados de refundação teórica, tá ligado? Onde a gente vai ter que fazer uma imersão tremenda dentro de textos, desde os mais antigos até os mais recentes, vai ter que trazer textos novos e tal, não sei o quê. E a partir daí vai começar a nascer elementos que consolidem essa vitória. E aí tem tudo que ser bem feito, né? Mas assim, eu discordo que a questão sejam as considerações mais técnicas e os conhecimentos especializados que dificultem essa elaboração.
Eu acho que a elaboração é toda uma questão conjuntural, né? Desde a gente ter pessoas que se candidatam que não são colocadas ali dentro do debate, né? Que é uma realidade que a gente está vendo hoje, até a questão de dificuldade, de acesso a livros, né? Até a questão de tempo para isso, até a questão de várias outras coisas, né? Eu, por exemplo, decidi trabalhar com isso, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está lendo teoria, a gente está discutindo teoria, debatendo teoria, trazendo elementos práticos, trazendo elementos da nossa realidade, só que, né, sou pobre, é isso, não tô ganhando não tô ganhando quase nada com isso daqui, assim, é uns troquinhos que a gente tira pra não passar fome, e é isso, tá ligado? Então existe realmente essa dificuldade por toda a conjuntura, e é claro, a gente pode falar, a esquerda social-democrata impede a esquerda radical de ascender, é um fato, a direita se aproveita de todos os meios possíveis também pra isso, e por aí vai. O segundo ponto colocado por ela são as dificuldades para uma prática política alternativa, né? Juntamente com essa falta de proposta, de uma proposta rigorosa e viável, há dois outros elementos que dificultam o posicionamento alternativo da esquerda. Em primeiro lugar, o de adotar uma, e aí ela coloca em itálico, né? Prática política pouco diferenciada da política habitual dos partidos tradicionais, sejam de direita ou de centro. Ela já falou tudo. Se a prática política, e a gente fala de partido, de atuação de partido, é igual a de um partido de direita ou de centro, e o partido de direita ou de centro ele é daquela forma por causa da institucionalização dos partidos, o que vai acontecer com o partido da esquerda que se habitua a isso, ele também vai ter a tendência a se institucionalizar, né? É uma coisa que o Florestan Fernandes analisava quando observava a fundo a questão brasileira. Isso se dá dentro do contexto de um crescente ceticismo popular em relação à política e aos políticos. Então o que a gente tem nos últimos anos, por exemplo, de um forte anulamento das eleições, enfim, esse diagnóstico de pessoas que não vão ao bagulho, um dos elementos que coloca isso é justamente por causa da forma política de partidos tradicionais usadas pela esquerda, que são a mesma coisa. Você não traz realmente, nem dentro da própria política institucional, um diferencial, né? As pessoas estão fartas das práticas partidárias, pouco transparentes e corruptas, já que não querem saber de mensagens que não passam de meras palavras, que não se traduzem em atos, exigem práticas coerentes com o discurso. Então, o diagnóstico feito pela Marta Harnecker é que as pessoas exigem práticas coerentes com o discurso. A indiferença é feroz, constitui, como diz Viviane Forrester, o partido mais ativo e sem dúvida o mais poderoso de todos. A indiferença é feroz, constitui o partido mais ativo e sem dúvida o mais poderoso de todos. E o pior é que essa indiferença é geral. Do ponto de vista das classes dominantes, constitui uma vitória maior que a adesão parcial que elas conseguem ganhar. Para quem está dominando, a indiferença não é algo ruim. É por isso que o Gramsci vai falar: odeia os indiferentes. Não porque ele odeia qualquer pessoa, a pessoa é indiferente, que se dane. Não é isso. Mas ele está cobrando uma atuação, uma mobilização, sabe, se cair sobre a realidade, se olhar e falar, caralho, não, realmente tem que fazer alguma coisa? Justamente porque a indiferença fortalece o discurso do status quo. E em segundo lugar, está o fato de a direita ter se apropriado da linguagem da esquerda, o que é notório nas suas formulações programáticas. Pausa. E aqui a gente entra numa questão que eu gosto de trabalhar. Primeiramente, qual direita a gente está falando, tá? Bolsonaro, ele não se apropria da linguagem da esquerda. Porque, por exemplo, o maior partido da esquerda, entre aspas, abandonou essa linguagem faz tempo. O maior partido da esquerda hoje, o PT, ele usa a linguagem da ordem. Sejam os secretários falando sobre identitarismo, seja o jeito que eles falam sobre manifestação. É uma linguagem da ordem. Ponto.
A extrema-direita, a centro-direita, ela não precisa se apropriar da linguagem da esquerda. No máximo, a gente vai ter alguns liberais progressistas que vão apoiar minorias. E esse é o máximo que eles chegam. A direita não se apropria. A esquerda é que perde essa linguagem. E aí, é lógico, pra galera radical fica difícil competir essa linguagem com o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo, sim, vai utilizar alguns elementos, principalmente os ligados não à esquerda, mas ligados à subversão. Por isso que eles conseguem usar tão bem. Pra isso. Diferentemente do que aconteceu, por exemplo, com a ascensão fascista na Itália. Na Itália, o próprio Mussolini usava frases socialistas. Isso é uma coisa. Nos dias de hoje, quando o Mark Fisher, por exemplo, fala de realismo capitalista, ele fala justamente, a direita não precisa mais mascarar esse bagulho. Eles só colocam um negócio ali na mesa e falam, não, é isso daqui que a gente tá falando. E acabou. Poucas. A direita não se apropria mais da linguagem da esquerda. Isso é uma coisa que precisa ficar clara. Precisa ficar muito clara, porque não é a primeira vez que eu vejo alguma coisa assim. Mas quando ela se apropria dessas palavras, ela se apropria num nível tão assim, não que não seja importante, tá? Mas eu vou usar os elementos que são utilizados aqui por ela. Palavras como reformas, transformações estruturais. Reformas faz parte da direita também. Sempre fez. Transformações estruturais, sim. Só que observem que quem começa a utilizar a questão, por exemplo, do racismo estrutural para tudo foi a esquerda social-democrata. Ela que começa a banalizar o termo. Tanto que quem vai utilizar esse termo de uma forma enfática e constante hoje vão ser os liberais progressistas ou sociais-democratas. A esquerda não tá... Assim, isso é uma cisão que acontece e na disputa hegemônica a gente vê isso, na disputa que existe dentro dos atos, dentro de conteúdo, dentro de discussões políticas, você vê muito aberto, muito diferente a esquerda social-democrata da esquerda radical. Em todos os tipos de debate. Não que as duas não errem, não que as duas não façam cagadas, e não que a esquerda radical esteja sempre certa, tá? Isso daí é outra coisa. Mas existe uma diferença de a esquerda perder o diálogo dela simplesmente banalizar tudo que passa, né? Enfim, preocupação com a pobreza, transição, fazem hoje parte do discurso antipopular e opressor. Assim, sempre fizeram parte. As intervenções imperialistas vêm nesse sentido, né? De acabar com a miséria e não sei o que, e equilibrar as coisas, e gerar a questão econômica. Por exemplo, a ditadura militar falava isso. Né? Precisa melhorar a economia, a gente vai crescer o bolo e repartir. Não é isso. E isso daí, por mais que a esquerda realmente levar a liberdade, exato. Por mais que a esquerda, historicamente falando, né, realmente lute para concretizar essas questões, sempre teve alguém da direita que utilizou isso daí. Enfim, mas beleza. Terceiro ponto, e aqui é um ponto importante, o perigo de apenas administrar bem o capitalismo reformado. Tabacas, que sempre tá aqui, sempre fala justamente disso, né? Enfim. Apesar do déficit programático, não é de afastar a hipótese de que, em certos países da América Latina, a esquerda vira a conquistar importantes governos locais e, ainda mais, ser capaz de ter acesso ao governo da nação, entre outras coisas devido ao crescente descontentamento popular produzido pelas medidas neoliberais que afetam setores cada vez mais amplos. Então, mesmo existindo essa questão do programa, prefiro morrer do que perder a liberdade. Prefiro morrer do que perder a vida. É isso. É exatamente isso. Perdi com você. Para. Então, ela pontua aqui essa questão no terceiro ponto, né, de a esquerda às vezes consegue conquistar um cargo, consegue conquistar um governo, né? A gente fala sobre isso daqui várias e várias vezes aqui na Caverna do Morcego. A gente fala bastante sobre isso. Mas existe o perigo de, uma vez no governo, limitar-se a administrar a crise e a fazer a mesma política dos partidos de direita. E eu coloco
aqui uma coisa minha com isso. O pior disso não é porque, agora a esquerda fica mal falada. Agora a esquerda não consegue mais fazer o que conseguia fazer antes e tal. Isso é o de menos. Mas são mais anos que a gente povo, a gente massa, a gente pessoas pobres, precarizadas, de grupos subalternos, de grupos marginalizados, de grupos não daquela identidade branco-centrada, hétero, rica, nada disso, a gente continua se ferrando, né? A gente continua fazendo parte de um grupo de morte, de um grupo de precarização, de um grupo que passa fome e tal, mais e mais anos. E esse comportamento seria negativo não só quanto a não resolver o sofrimento dos setores populares afetados pelo modelo neoliberal, como também, e isso é mais perigoso, a poder vir pulverizar a opção de esquerda por um longo período. Portanto, aí os dois elementos que eu falei, assim como a Martha Hanecker, nisso aí a gente concorda. Realmente existe esses dois problemas, né? Tanto a miséria continua, quanto você não consegue propor uma alternativa. E esse é meu medo num futuro governo Lula, né? Morcego Vida, a gente falou antes de ler. É um bagulho muito louco quando você começa a trabalhar com certas leituras e certas discussões. Você vê que vão ser coisas diferentes, um elemento vai somar, outro vai sair, mas geralmente tende a ir no mesmo lugar, tá ligado? Isso é uma coisa interessante, né? Que, sei lá, pelo menos eu olho e falo, pô, beleza, eu tô indo no mesmo sentido de tal pessoa, e tal pessoa é uma das leituras chaves pra tal assunto. Se eu tô indo no mesmo sentido, o bagulho tá certo, ok, estou pensando correto. É onde você tira uma medida assim, tá ligado? Não, beleza, aqui eu tô pisando no lugar certo. Mas é interessante pensar isso pro próximo governo Lula. Beleza, se o Lula ganha, ele vai conseguir placar um governo de esquerda? Ele vai conseguir, ao menos, diminuir a questão do que rola com o neoliberalismo hoje? Porque se a resposta for negativa, a gente vai continuar se ferrando e pode acontecer uma crise mais profunda ainda da esquerda. Já que a esquerda radical ainda não consegue despontar da esquerda reformista, né? Enfim, coisas para se pensar. Aqui não são elementos que eu consigo afirmar nada, mas a gente consegue trazer esse indicativo e falar, já aconteceu antes. É um fato histórico. A gente precisa estar preparado para caso aconteça isso. Como que a gente, por exemplo, num possível governo Lula, consegue propor alternativas dentro desse governo que a gente consiga trazer a subversão pra gente de novo, então o discurso radical, e que a gente consiga disputar a hegemonia da esquerda com a esquerda social-democrata. E aí, no quarto ponto, ela faz a pergunta, né? Lembrem de beber água, família, bebam água. E apoiem o podcast aí, apoiem o projeto. apoia.se/Morcego e o Pix mpbl9531@gmail.com, QR Code aqui no canto, você pode se inscrever aqui. Mas bebam água também, importante. É possível construir uma alternativa? Essa é a pergunta que ela faz no quarto ponto. Mas aceitar que existe uma crise programática significa ficar de braços cruzados? Então a gente olha e fala, beleza, realmente temos um grande problema teórico e programático. E agora a gente fica parado? A esquerda poderá construir uma alternativa, apesar da desfavorável correlação de forças em âmbito mundial? Grande pergunta dela, hein? É óbvio que a ideologia dominante encarrega-se de dizer que não existe alternativa. E os grupos hegemônicos não se limitam a declarações, fazendo todo o possível para afastar toda alternativa que se lhes atravesse. Como se fez com a Unidade Popular do Chile, com a Revolução Sandinista da Nicarágua e como se tem tentado fazer durante 38 anos com a Revolução Cubana. Ou como se tenta fazer com a Revolução Bolivariana, Venezuela. Ou como se tenta fazer com o que acontece na Bolívia, né? Ou como tentou se fazer com El Salvador em 1983 com o grandiosíssimo Martim Baró. Exemplos são que não faltam. Inclusive eu estava construindo um episódio hoje, eu cito o Iraque, eu cito 2 ou 3 países na África, enfim, tem muito exemplo sobre como eles tentam acabar com isso, né? E eu acho importante marcar isso pra gente lembrar sempre que, mano, é uma opressão o tempo todo. Infelizmente, alguns setores da esquerda latino-americana, usando o argumento de que a política é a arte do possível, e essa é a grande política feita por eles, né? Ao constatar a impossibilidade imediata de mudar as coisas devido à desfavorável correlação de forças predominante, considera que não lhes resta outro caminho, senão serem realistas e reconhecer essa impossibilidade, adaptando-se de modo oportunista à situação vigente.
É nesse momento que eu acho que eu gosto de retomar uma frase que eu nunca usei muito, mas que cada vez ela faz mais sentido, né? Que é sobre a utopia. Em que a utopia, na verdade, só é utopia porque a gente não tá realizando o bagulho. Mas a partir do momento que a gente realizar, ela deixa de ser utopia. E a gente fica nessa questão, né? Ah, arte do possível. Ah, não, ó, só dá migalhas agora, é o que vai ter migalhas. E fica nisso. Só que é possível ir além? É possível mudar? É possível construir uma alternativa? A política, assim, concebida, exclui toda a intenção de construir uma alternativa frente ao capitalismo existente. Por quê? Cingir-se às orientações provenientes da Realpolitik significa resignar-se a não agir sobre a realidade, renunciar de fato a fazer política e vergar-se à política que outros fazem. E aqui eu achei uma coisa interessante, família. Olha que maravilha, porque sempre que eu entro nesse assunto, geralmente eu falo para um dos intelectuais da social-democracia, ou da centro-esquerda, ou até centro-direita, assim, mais famosos, que ganhou o palco dentro da esquerda, que é o Elias Jabbour, né? Que ele fala, a gente tem que fazer a Realpolitik. E ela coloca aqui, Realpolitik é não agir sobre a realidade, é renunciar a fazer política e aceitar com que outros façam. É aceitar com que os outros definam os nossos limites. É aceitar com que os outros deem as migalhas pra gente, a gente aceite de bom grado. É isso que ela tá colocando aqui. Agora eu tô gostando. No começo eu tava com algumas, discordâncias dela, mas agora eu tô entrando num ponto que eu tô curtindo. Porque isso é uma das questões. Eu acho que tá caindo minha câmera, né? Eu nem reparei, eu vi ela indo pra um lado só um pouco agora. Meu Deus, Vandosh, seja bem-vindo, camarada. Meu Deus, que isso, muito obrigado pela raid aí, camarada. E pra quem não segue aí, então, siga Vandosh, família. Sejam todos bem-vindos, família. Caracas. Você me dá esperança, porque o capitalismo tá me vencendo. Meu, a gente tem que sempre alimentar essa esperança, né? Salve, salve aí, Baiano Último Romântico, você por aqui, camarada. Salve, salve, Felipe aqui, primeira vez no chat, sejam todos bem-vindos, família. Galera, eu sou morcego, eu já continuo no assunto, família. Eu faço podcast, eu faço lives, enfim. Tô aqui, as lives que a gente faz geralmente são de leitura e discussão. E a gente tá discutindo um pouco sobre a esquerda latino-americana, tá ligado? Salve, salve, Pablo Ebizurek, muito obrigado aí, Tabacas. Pra quem não me segue aí, pode seguir aí nas redes. Sigam o camarada Vandosh, muito obrigado aí pela raid, camarada, muito obrigado mesmo. Salve, salve, Alex5 DJ, seja bem-vindo também, cara, que honra. Enfim, eu vou disponibilizar aqui o drive pra vocês, família. A gente está lendo agora, né, pra quem quiser abrir, é claro. Se não, essa parte tá bem conversa mesmo, assim, então nem precisa abrir o drive quem não quiser. Mas a gente tá lendo as esquerdas, os desafios da esquerda latino-americana, um livro da Marta Harnecker, tá ligado? Uma intelectual, militante, que esteve em vários momentos da nossa América Latina presente ali, tá ligado? Que fez um trabalho lindo. E aqui ela tá discutindo um pouco sobre as dificuldades que a gente tem na esquerda, né? E aí ela tá falando agora, a gente acabou de passar pela Realpolitik, não sei se alguém aqui gosta da galera que fala sobre Realpolitik, tipo Elias Jabbour, mas ela critica essa galera falando, tipo, mano, ó, uma das questões da crise programática é porque essa galera abandona o discurso de agir sobre a realidade pra deixar com que outras pessoas ajam sobre a gente. E a proposta dela não, mano, não pode ficar assim, o bagulho é a gente conseguir agir em cima do bagulho, tá? Queria agradecer aí a galera que seguiu, família. Chegamos em 980 seguidores, faltam só 20 pra gente chegar em 1000, cara. Eu coloquei isso, porque é mal bugado, né? Porque a Twitch dá mal BO, né? Mas eu coloquei essa meta aqui quando a gente tava com 600 e pouco pra gente chegar em 1000, tá ligado? E finalmente estamos chegando, caralho. Que honra, que honra. Psicóloga, socorro. É osso. E agora, enfim, pra quem estiver abrindo aí eu vou dar uma enrolada, mas a gente vai entrar no ponto 5 desse segundo capítulo, né? Capítulo Crise Programática. Parte 5, se alguém souber a página do PDF aí pra indicar pra galera, no livro físico da Desafios da Esquerda Latino-Americana, é a página 26, tá, família? 24 do PDF. Muito obrigado, Tabacas. A gente entra na parte 5, que se chama A Política como Arte de Tornar o Possível o Impossível. E aqui é a nossa tarefa histórica, né? Quando a gente fala de
Porra, é utopia, é fazer revolução, não é um bagulho fácil, não é um bagulho simples, não é um bagulho legal, a gente faz porque a gente tem necessidade e tal. E é de tornar o possível o impossível. Desde da nossa, né, na nossa cabeça, porque realmente é um bagulho difícil até de imaginar, até as nossas ações práticas, para que deixe de se tornar a arte do possível. E eu já li um Gramsci aqui, eu já fiquei feliz, tá? Já fiquei muito feliz de ler um Gramsci aqui. Enfim, meu grupo de estudos presencial, é verdade, eu esqueci de falar, né? A gente teve o terceiro encontro do grupo de estudos presencial, família. Tá tudo no YouTube lá, salvo. E a gente discutiu o Gramsci. Pra quem quiser ver, mano, ficou bem da hora, ficou bem interessante a discussão com o Gramsci. Se eu não me engano, o próximo grupo de estudos, que acontece dia 19? Não, dia 13 mais 7. 20. Dia 20 desse mês, próximo grupo de estudos presencial, a gente vai discutir Pachucanes, quase certeza. Enfim. Agora sim. Parte 5. A esquerda não pode definir a política como a arte do possível. A Realpolitik tem de opor uma política que, sem deixar de ser realista, sem negar a realidade, vá criando as condições para transformá-la. E aqui a gente fala do que a Rosa Luxemburgo chama não só de Realpolitik, mas Realpolitik revolucionária. E esse termo muda tudo, toda a conceituação e a categorização em cima dessas obras. Né? Realpolitik é só a Realpolitik, a grande política. Realpolitik revolucionária fala sobre transformação, fala sobre mudança. O Gramsci ele criticava esse realismo político excessivo, né? Porque este leva a afirmar que os efeitos políticos só devem agir no âmbito da realidade efetiva. Portanto, a gente fica nessa coisa do possível, né? Ah, não, ó, se você aprovar tal lei, vai acontecer tal coisa de imediato. Portanto, não, vamos aprovar tal lei. Portanto, não vamos aprovar tal lei. Por exemplo, sobre a questão de armas na sociedade. Ok, se a gente fala sobre revolução, a gente fala de povo armado e a gente fala de resistência armada da própria revolução, né? Beleza. Porém, a aprovação das leis de armas e tal, não sei o que, como tá passando, é algo bom? Não. Uma Realpolitik defasada vai justamente olhar e falar, não, mas ó, a gente precisa de armas e tal, e todo mundo consegue tirar CAC agora, vamos aprovar essas coisas de armas. Enquanto isso, a gente tem aí, todo dia praticamente tem uma pessoa sendo morta por um policial fora de trabalho e tal, não sei o que, enfim. A gente tem um problema existente em torno disso. Não adianta trabalhar de forma rasa. Assim como a educação, né? O próprio Orlando Calheiros defendendo, e aqui um camarada que eu respeito, tá? Um camarada que eu respeito. Mas ele falando sobre educação financeira de uma forma que não corresponde à discussão que já existe entre o grupo de professores que estão lá discutindo, trabalhando, pensando e lutando contra a reforma que acontece na educação. A Realpolitik vai ignorar isso, vai olhar e falar, não, mas eles precisam de educação financeira. Ponto, implementa aí. Tá, mas o que vem com essa educação financeira? Qual o projeto que tá vindo? Não devendo interessar-se pelo deve ser, mas unicamente pelo ser. O que implica para esses políticos que não são capazes de olhar para além de seu nariz. Interessante isso, interessante. Marcando aqui. Para ele, são os diplomatas e não os políticos que devem mover-se unicamente na realidade efetiva, porque a sua atividade específica não é criar nova correlação de forças, mas sim conservar dentro de certos quadros jurídicos uma correlação existente. Portanto, a galera da diplomacia é que tem que pensar essas coisas. Os políticos não. Até porque o ser político e o ser intelectual para Gramsci é diferente. O ser político e o ser intelectual é cada um que consegue fazer qualquer coisa. Né? Quando a gente fala sobre ser político fora da institucionalidade, também é um ser político, é um agente político, é sujeito de mudança, é um intelectual. E o Gramsci também concebia o verdadeiro político como Maquiavel. Né? Para ele, o político era um homem de partido, de paixões poderosas, um político de ação, que quer criar novas relações de forças, e por isso não pode deixar de ocupar-se do deve ser, claramente não entendido no sentido moralista. Portanto, o ser político, para ele, era um ser de partido. Era um ser que tomava partido, que tomava lado nas coisas. Era um ser composto por paixão. Era um ser que sentia a necessidade de mudar as coisas. Né? A paixão e a mudança não é tomada no sentido moralista. Por quê? Porque não há opção. Saca?
É quando a pessoa concebe que não há outra alternativa a não ser transformar o mundo. Cadê o Odeio os Indiferentes aqui? Frase do Gramsci, tá? Sou resistente, vivo, sinto na virilidade da minha consciência pulsar a atividade da cidade futura que estou ajudando a construir. Nela, a cadeia social não pesa sobre poucos. Cada acontecimento não é devido ao acaso, à fatalidade, mas é obra inteligente dos cidadãos. Não há ninguém na janela contemplando enquanto alguns se sacrificam, se esvaem em sacrifício. Aquele que permanece de plantão na janela para aproveitar daquilo que a atividade desses poucos alcança ou para desafogar a própria desilusão, vituperando, sacrificando. Desfalece sem conseguir o que pretende. Vivo, tomo partido, por isso odeio quem não o faz. Odeio os indiferentes. O viver para ele vinha nesse sentido de mudança, vinha nesse sentido de olhar e falar, caralho, a gente tá aqui se ferrando, enquanto alguns poucos estão nas suas janelas observando a gente se ferrar. E viver pra mim é mudar isso, é sair disso. O nome do livro é Odeio os Indiferentes, do Gramsci, escritos de 1917, esse é da Boitempo. É o livro que me levou até Gramsci e é escrito, é organizado pela Dani Mussi e pelo Álvaro Bianchi, tá? Muito bonito. Eu gosto muito de trabalhar com Gramsci, família, de verdade. Ele e a Rosa, e aí o Lenin também entra nessa tríplice, né? São os meus 3 autores de raiz antiga do marxismo que me ajudam a mediar as coisas, né? E o Gramsci, foi muito engraçado, né? Falando um pouco sobre sábado. A gente fez um debate sobre Estado, poder e sociedade civil, então a gente discutiu hegemonia, discutiu educação, discutiu algumas coisas assim, e discutiu cultura. E aí depois a gente teve um debate sobre cultura nerd, a gente teve um sarau que discutia os zines e discutia outras formas de fazer cultura, discutia vários elementos assim, tipo, tudo foi ligando as coisas e você olha e você fala, caralho, o Gramsci é muito real pra gente, velho. Ele tá muito próximo. E esse sentido de viver é o que me motiva, tá ligado? Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa frase, inclusive, foi na live, um dia antes do ato que ia acontecer em agosto do ano passado, agosto ou setembro, que Rita Von Hunt, né? Enfim, que agora me segue, então eu fico... e pretendo conhecer semana que vem pessoalmente. Falou, eu levo muito a máxima do Gramsci, né? O pessimismo, o otimismo da vontade e o pessimismo da razão, né? Esse otimismo da vontade de você precisar mudar, você olhar e falar, caralho, eu realmente quero mudar. E esse é o otimismo da vontade. E o pessimismo da razão é quando você olha pro cenário e você olha e você fala, realmente, a gente tá num cenário assustador. Mas a gente não pode parar, né? A gente tem que viver, a gente tem que tomar partido. E esse político, ele não cria nada a partir do nada. Ele vai criar a partir da realidade efetiva. Ele aplica a vontade à criação de um novo equilíbrio de forças, partindo do que nela há de progressista e reforçando. Move-se sempre no terreno da realidade efetiva, mas para dominá-la e superá-la. Dá um exemplo, ok. A economia financeira, como é proposta, não é uma coisa boa pra gente, do jeito que ela está sendo pautada, ok? Ok. Porém, ela existe. Então, se a gente fala sobre educação popular, se a gente fala sobre superação, umas ideias como a da Nath Finanças estarem presentes, porra, sensacional. Sensacional. Tá ligado? É se aproveitar disso pra pensar o que existe pra frente. Não necessariamente que a gente vai colocar em prática hoje, isso é uma coisa que tem que ficar clara. Mas são coisas que nos preparam para o futuro. Nos preparam para o que vem mais à frente. Para a esquerda, a política deve consistir na arte de descobrir as potencialidades existentes na situação concreta de hoje para tornar possível amanhã o que no presente parece impossível. Então, hoje, se a gente olha e fala, caralho, realmente não dá pra fazer isso, como que a gente faz? O que a gente constrói para que a cada dia seja mais possível, mais palpável, cada dia mais pessoas olhem e falem, nossa, na verdade, dá pra gente fazer esse bagulho, né? Para que cada dia mais pessoas olhem e falem, não, vamos, é isso. Gostei, da hora. Trata-se de construir uma correlação de forças favorável ao movimento popular, a partir do que, dentro de suas debilidades, constitui os outros pontos fortes.
Pensemos, por exemplo, nos operários da época de Marx, submetidos ao imenso poder de seus patrões capitalistas, que podiam a qualquer momento pô-los em rua sem meios para sobreviver. A luta nessas condições era um suicídio. O que fazer então? Aceitar a exploração, sujeitando-a submissamente a ela, porque neste momento era impossível ganhar a batalha, ou lutar para mudar essa situação, aproveitando as potencialidades inerentes à sua condição de explorados, a existência de grandes concentrações operárias e sua capacidade de organização, a sua identidade como classe oprimida. A organização e a unidade dos trabalhadores, quantitativamente muito mais numerosos que seus inimigos de classe, era a sua força, mas era uma força que se tinha de construir. E só tomando esse caminho se tornou possível o que inicialmente parecia impossível. Portanto, se liguem. Caralho, esse capítulo dela tá um amasso, velho. Ok. Quando Marx está olhando para aqueles trabalhadores, ele olha e fala, realmente, a gente não vai conseguir fazer isso. Porém, se ninguém começasse a lutar, o que ia ser disso? Saca? A luta ajuda na construção. Às vezes, as lutas... E aí eu lembro da camarada Antônia Campos, camarada, pesquisadora, que ela falou... ela falou pouco tempo atrás. Ela falou, nem sempre, quando a gente perde, é realmente uma derrota. E é esse movimento. A gente não pode se pautar só em, não, beleza, aqui eu vejo uma possibilidade de vitória concreta, material, onde a gente vai sair dali diretamente beneficiado. Nem sempre. Algumas lutas, infelizmente, nascem de derrotas. Algumas construções nascem de pessoas que morrem, saca? O que Rojava tá fazendo isso, tá vindo através de guerra, tá vindo através de luta, tá vindo através de disputa. Porém, mesmo eles perdendo, já são mais de 10 anos de uma revolução. E se eles ganharem, vão ser mais de 10 anos de uma revolução que passou em disputa, mas que conseguiu uma vitória, que conseguiu mostrar um caminho de superação do sistema capitalista. Ganhando ou perdendo, o que a gente tem ali é um exemplo de vitória, é um exemplo de luta. São coisas que trazem energia pra gente, que trazem não só energia, mas trazem um arsenal teórico e prático de coisas a se fazer, a serem feitas, velho. Um exemplo atual, que é de acordo com a Martha Henke, não há dúvida de que hoje a América Latina e o Caribe diminuiu muito o poder de negociação da classe operária, tanto pelo fantasma da dispensa, que são privilegiados os que podem ter acesso a um trabalho assalariado estável, quanto pela fragmentação que esta classe sofre com o novo modelo de desenvolvimento neoliberal. Marquem aí, ó, a classe trabalhadora sofre com o novo modelo de desenvolvimento, fragmentação que ela sofre, tá? É um elemento importante para os estudos sobre a esquerda hoje em dia. Partindo desses dados objetivos, há quem pregue a impossibilidade de lutar nessas condições. É evidente que a clássica tática da luta sindical, a greve, hoje não vai dar os mesmos frutos positivos. E disso vão se aproveitar os oportunistas para tentar imobilizar o movimento operário e convencer de que devem aceitar passivamente as atuais condições de superexploração. Portanto, a gente tem uma classe operária fragmentada. Isso vai servir de discurso para que a gente não se mobilize. A arte da política, ao contrário, consiste em descobrir através de que caminhos se poderão superar as debilidades atuais da classe operária industrial, que são debilidades reais, para ir construindo uma força social sindical de acordo com as novas condições do mundo. Eu iria para outro caminho. Eu iria pelo caminho de qual nova força consegue aglutinar socialmente esses poderes. Não precisa ser necessariamente sindical. E essa é a questão, porque a organização do trabalho mudou. Enfim, não precisa ser necessariamente, né? Tô deixando em aberto, não tô falando não vai ser e acabou e não sei o quê. Mas é uma coisa também a se atentar. Mas de acordo com a Martha Henke, é necessário construir uma nova estratégia sindical. Já não se trata só de solidariedade de classe do século XIX. Se, então, era fundamental a unidade da classe operária industrial, hoje é fundamental a unidade de todos os explorados
pelo capital. E aqui a gente entra num ponto importante, hein? Dos trabalhadores permanentes e temporários, dos contratados e subcontratados, com o restante dos setores sociais prejudicados pelo sistema neoliberal. Então a gente está falando de trabalhadores temporários, permanentes, contratados e subcontratados, com o restante dos setores sociais prejudicados. Portanto, a gente fala de uma união, por exemplo, entre trabalhadores precarizados, desempregados, subempregados, pessoas negras, indígenas, trans, mulheres, toda essa gama. Todo mundo que é oprimido. Pobres, marginalizados, todo mundo que é oprimido pelo capital. Que no final dá muito mais do que metade da população. Dá os 99%. Antes, o discurso se centrava da própria luta revolucionária em torno do espaço social do trabalho. Hoje, só isso não basta. Só isso não é suficiente para superação. A autora concorda com Isabel Ruber em que se tem de elaborar uma proposta aqui, salvaguardando o papel central e organizador da classe operária, reconheça também a atual fraqueza e vise reconstruir a sua força, propiciando a articulação do conjunto de trabalhadores empregados, subempregados, desempregados e marginalizados, com o conjunto de homens e mulheres oprimidos e excluídos, para construir a força social capaz de enfrentar o poder próprio, com o poder próprio, o poder da dominação, disputá-lo e conquistá-lo. Com outras palavras, o que eu falei, com palavras bem melhores, né? Um dia eu vou ter esse poder de síntese da Isabel Ruber. Mas é isso. E essa saída já foi experimentada na prática. Os sindicalistas argentinos conseguiram avanços na luta justamente quando souberam envolver no seu movimento amplos setores da sociedade, como fizeram os sindicalistas do Rio Turbio na província de Santa Cruz. Ou, outro exemplo, zapatistas. Outro exemplo, Venezuela. Outro exemplo, Bolívia. Outro exemplo, Rojava, que a gente estava citando agora há pouco. Exemplos não faltam. Exemplos próximos. Temporalmente, regionalmente. A única reserva e a única garantia para que os sindicatos possam vencer hoje uma luta é apoiar-se no restante do povo. E aqui vem uma das grandes discussões, né? Porque para alguns partidos da social-democracia, só os sindicatos são a única forma possível. Só que sindicatos são controlados, sindicatos são aparelhados, são institucionalizados. Defende Afonso Conoécar, do Sindicato Mineiro dessa localidade. Nenhum sindicato sozinho pode ganhar hoje em conflito, porque o neoliberalismo ataca por todos os lados. Por sua vez, o sindicalista argentino Néstor Picconi, membro da CTA, que é o Central dos Trabalhadores da Argentina, entende que representar hoje os trabalhadores é reconhecer a atomização e a necessidade de articulação, justamente aquela fragmentação que a autora citava, né? Precisamos de um sindicalismo que se tenha em conta a nova composição de classe. Cada fase da história, desde a apropriação dos meios de produção, definiu formas de organização e formas de representação diferentes. As organizações surgem das exigências de alguns setores sociais, e o novo sindicalismo tem de ser expressão deles. É citado também por Halbert. Para quem quiser conhecer um pouco sobre o sindicalismo revolucionário, eu recomendo conhecerem a FOB, né? Enfim. Federação dos Anarquistas... Federação Organizada dos Sindicalistas Revolucionários, alguma coisa assim. Enfim, a FOB. Pesquisa FOB, luta FOB, vai aparecer. E aí também a experiência do MST no Brasil, né? Enquanto trabalhou só com o campesinato, estava isolado, não tinha tanta força. Mas quando compreendeu que tinha que alterar a forma de trabalhar, que tinha de assumir como os problemas dos demais setores oprimidos, e de que era necessário conseguir que os habitantes da cidade compreendessem que a luta pela terra não era só a luta a favor de poucos camponeses, mas que significava a solução de muitos problemas críticos da própria cidade, começou a ter um apoio cada vez mais amplo, e hoje se tornou o principal ponto de referência de todas as lutas sociais do Brasil e a vanguarda da luta contra o neoliberalismo. Portanto, essa integração das lutas, essa percepção das lutas é de uma centralidade tremenda. Mas ainda impõe-se uma questão. Haverá possibilidades que alguma ação humana possa transformar impossibilidades que alguma ação humana possa transformar em possibilidades, em algo palpável? É evidente que sim.
é o que Hinckley denomina impossibilidades de tipo transcendental, ou ainda objetivos utópicos. Trata-se de objetivos que não se podem realizar, mesmo que se conseguisse obter o apoio unânime de toda a humanidade, que são desejáveis e contêm valores humanos em seu estado puro e definitivo, mas que pelo seu grau de perfeição escapam às possibilidades humanas, apenas de servirem para iluminar seu caminho. Pensemos, por exemplo, no reino da igualdade, de Marx. E aqui eu tenho que discordar dele, do Hinckley. Porque talvez eles sejam impossíveis no agora, ok? Mas o próprio Marx não coloca o comunismo, esse reino da igualdade, num horizonte que só tem ele. Mas não, ele fala, para isso a gente precisa de mudar o modo de produção. Ok, no que consiste o modo de produção, no que consiste a realidade, no que consiste o capitalismo, o que a gente está enfrentando. E a partir disso se constrói. Ninguém fala de comunismo do dia pra noite, por exemplo. De acordo com monografias Brasil Escola, UOL. Mano, o OK Google aqui pesquisou o modo de produção, velho. Mano, que bizarro. Que bizarro. Enfim, tudo certo. Muito obrigado, muito obrigado. Aí, ó. Se vocês quiserem, o OK Google, o Google tá do nosso lado na Revolução Socialista. Enfim. A arte da política, para a autora, é também saber discernir, dentro das impossibilidades, as que são impossibilidades transcendentais, das que podem transformar-se em possibilidades se criarem condições necessárias para isso. E nesse sentido, para um realismo político, a utopia transforma-se em fonte de inspiração, em referência de juízo, em reflexão de sentido. E aqui quem traz é Vasquez que é autor muito importante. Mas reparem, se a utopia é nosso horizonte, ela não pode ser algo fácil ou falso. Ela tem que ser algo factível, tem que ser algo concretizável. Por isso que comunismo, ele não é pura utopia, a igualdade não é pura utopia. Muito pelo contrário. Ela só é tipo por utopia no sentido inalcançável, mas é uma utopia alcançável. Tá longe? Tá longe. E aí é outra questão. Não discordamos disso. Porém, é realizável. E é claro, é possível mudar a visão política tradicional da política. E aqui é o penúltimo ponto. Reduzir a política ao institucional. Pensar em construção de forças, em correlação de forças, é alterar a visão tradicional da política. Deixa eu marcar aqui. Esta tem a tendência de reduzir a política à luta relacionada com as instituições jurídico-políticas e de exagerar o papel do Estado. Pensa-se imediatamente em partidos na disputa em torno do controle e da orientação dos instrumentos formais do poder. Essa ideia de que a utopia nunca pode chegar é ruim. Exato. Belíssimo ponto, camarada. Belíssimo ponto. Os setores mais radicais centram toda a ação política na tomada do poder político ou no exercício do governo como forma fundamental e única da prática política. Os setores populares e as suas lutas são os grandes ignorados. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Porque os setores mais radicais centram toda a ação política na tomada do poder político. Mas quais... Até onde eu sei, a galera, pelo menos mais radical que eu ando, faz parte dos setores populares, mas tudo bem. Vou ignorar isso. Superar a concepção estreita do poder, pensar em construção de forças, é também superar a estreita visão que reduz o poder aos aspectos repressivos do Estado. O poder inimigo não é só repressivo, mas também, como diz Carlos Ruiz, construtor, moldador e disciplinador. A gente trabalhou com isso em Gramsci no último encontro, no último grupo de estudos, tá? Se o poder das classes dominantes só atuasse como censura, como exclusão, como instalação de obstáculos, como repressão, seria mais frágil. Se é mais forte, é porque além de evitar o que não quer, é capaz de construir o que quer, de moldar comportamentos, de produzir saberes, racionalidades, consciências, de forjar uma forma de ver o mundo e de ver-se a si mesmo. Portanto, pensar em construção é também superar o antigo e arraigado erro de pretender construir força política, seja pelas armas, seja pelas urnas, sem construir força social. Isso é uma questão que altera de algumas revoluções que aconteceram antes para as revoluções de hoje. Isso é fato.
a gente tem nessa disputa, e é o que o Gramsci colocava, que é lido para a construção do Estado latino-americano, que a gente precisa da disputa de hegemonia e consenso. E volta a falar, o Lineira é a pessoa que continua isso. Comprem os livros do Lineira, tanto da expressão popular quanto o novo da autonomia, é fantástico para discussão sobre isso, tá? Você lê Gramsci, lê Martha Harnecker, lê Lineira, você vai sair, velho, com uma formação assim teórica fantástica, velho. Fantástica. E aí você pode pegar a atuação, por exemplo, que o MST faz a partir de Gramsci, a atuação que as brigadas populares fazem a partir de Gramsci, e pode pegar os exemplos concretos que a gente tem na Bolívia hoje. Coisas assim que são fantásticos nesse ponto. E aí a gente entra então na política, e esse é o último ponto da autora, como a arte da construção de uma força social antissistêmica. O surgimento de uma força social antissistêmica é o que mais temem as classes dominantes. Então, é o medo, né? O fantasma do comunismo. Daí a sua concepção estreita de política como uma luta para conquistar espaços do poder nos aparelhos jurídicos, políticos e institucionais. E é claro, eles puxam a esquerda para isso, né? Ah não, ó, você pode ter um carguinho aqui, ó. Você pode ser presidente. Vai lá. Pá. Aí você ganha e não pode fazer nada do que você quer. Para a esquerda, a política deve ser a arte da construção de uma força social antissistêmica. Caralho, que frase, velho. Tô gostando bastante de várias frases deste livro, tá? Mas isto só se pode alcançar com a desarticulação das barreiras que a dominação inimiga levanta para evitar a sua construção. Daí a importância de ter uma visão ampla dessas barreiras e não se limitar à observação e confrontação apenas como parte delas. Portanto, por mais que a luta tática seja importante, ela tem que ser ligada com a estratégia, tem que ser ligada com o nosso horizonte revolucionário, horizonte de ruptura. Portanto, toda vez que a gente vai atacar algumas partes, algumas frações, alguns elementos, a gente tem que olhar e falar, beleza, eu vou atacar esse elemento agora. Mas a construção de ataque disso tem que ser visando algo maior. Por exemplo, vou dar o melhor exemplo que a gente podia dar no quadro geral. O fascismo não é só um fenômeno político, mas ele é um fenômeno do capital. Ele é uma relação existente dentro da produção capitalista necessária para maior acumulação. Salve, salve, G. Frank, seja bem-vindo. Então, a gente tem esse elemento, ok? Concentração do capital, domina a subversão e tal, não sei o que, vai ser racista, misógino, babá. Beleza. Porém, ele é algo que é ligado ao capitalismo, portanto ele vai ser ligado ao Estado capitalista moderno, burguês, enfim, como vocês preferirem definir. Vai ser ligado. Ora, volta e meia, ele vai estar lá presente e mostrando os dentes do capital pra gente. Logo, ok, por mais que você coloque, eu discordo dessa visão, mas por mais que você coloque, ó, nossa principal tarefa atualmente é eleger Lula para tirar Bolsonaro para enfrentarmos o bolsonarismo. Enfim, porque não vai conseguir enfrentar os dois ao mesmo tempo. Isso daí tem que deixar bem claro, tá? Dessa forma, não. Enfim. Beleza. Ok. Porém, não se pode tirar de pauta que vencer o bolsonarismo, portanto, vencer esse fascismo brasileira do século XXI, esse fascismo Bolsonaro dos anos atuais, passa, então, por quebrar com toda a sociabilidade capitalista. Enquanto ela não for superada, não acaba isso. Ah, não, mas ó, a gente não vai se aliar com os setores da burguesia e tal, e não sei o que, papá. Beleza, mas vocês vão tentar acabar com o sistema capitalista ou vocês vão querer administrar? Vão reduzir a política a uma política institucional? Porque isso daí não é construção de uma força social antissistêmica. Isso é a realpolitik da forma mais chula possível. Pequena burguesa, reducionista. E é isso. A gente precisa romper com isso. A esquerda, portanto, não deve conceber o povo, a força social popular, como algo já dado, que se pode manipular e que basta agitar, mas como algo que se tem de construir. Porra, gostei dessa visão. Se isto foi sempre válido, hoje ainda mais sob o neoliberalismo. É bem sabido que o elemento chave da sua estratégia de poder é conseguir a máxima fragmentação da sociedade, porque uma sociedade dividida em diferentes grupos minoritários, que não conseguem constituir-se numa minoria capaz de pôr em causa a hegemonia vigente,
é a melhor fórmula para a reprodução do sistema. Caralho, até aqui, perfeito, Martha Heidegger, perfeito. Daí que uma das tarefas fundamentais da esquerda seja a superação da dispersão e atomização do povo explorado e dominado, bem como a construção da unidade do povo. Então a gente fala de construção da unidade do povo. E aqui ela cita Binder, ou Binder. E para isso é básica a recuperação da capacidade do encontro. E aqui a gente tem uma coisa interessante, né? Porque hoje se discute muito sobre essa frente ampla, fala-se sobre frente única e por aí vai. Porém, eu acho interessante pontuar que não adianta uma frente baseada em vamos unificar os projetos da esquerda, das esquerdas pra gente fazer isso. Frente amplíssima, é isso. Mas essa frente, ela não pode ser criada a partir dos dispositivos de partido. Isso é um elemento. Para que ela se concretize de uma forma boa, ela tem que se constituir a partir de baixo, a partir da base. Que é o que a gente tem na Bolívia, por exemplo. Que é o que a gente tem, em grande medida, fomentado após a ascensão de Hugo Chávez nas bases populares da Venezuela. Que é o que a gente tem em Rojava, que é o que os zapatistas fazem. Esse alinhamento de visões e de lutas, ele nunca vai partir das instâncias partidárias em discussão entre si. Beleza, PT quer se juntar com o PCB, com o PSOL, com a UP, pá, não sei o que, formar a frente única da esquerda. Show! Tem que ser feito. Beleza, né? Sim, é claro. Mas o projeto colocado não pode ser um projeto que já vem com esses partidos, mas tem que ser um projeto colocado pela base. Seja pela base dos partidos, mas também pela base de fora desses partidos. Vou colocar só esse elemento. Colocar a política como arte. Eu tô me sentindo muito autonomista ultimamente, mas enfim. Colocar a política como arte da construção de uma força social popular significa, ao mesmo tempo, rejeitar dois tipos de estilo político que impedem esse tipo de construção. Seja a manipulação populista da direita e seja a mobilização espontaneísta da esquerda tradicional. Por mobilização espontaneísta, a autora pensa no estilo político que se limita a agir sob situações já dadas, subordinar-se a explosões sociais que emergem espontaneamente em diferentes setores sociais e que variam de acordo com a situação geral da sociedade. É este o estilo de agitador político que atua sobre possibilidades surgidas que lhe estão próximas, isso não como resultado de sua iniciativa e da sua ação, nem como resultado da sua análise política global que lhe permite selecioná-las. Daí o aspecto espontaneísta do seu comportamento. E eu discordo aqui dela, e discordo trazendo a Rosa Luxemburgo. O problema não vai ser essas mobilizações espontâneas. Até porque, geralmente, independente do grau que seja, as maiores inclusões sociais acontecem de forma espontânea no seu começo. Porque não tem como você prever. Quando você marca as coisas, elas tendem a já ter um caráter, a ter alguma coisa que vai ser aquilo. Né? Por exemplo, o junho de 2013 começa claramente à esquerda, com grupos, sejam de partido, sejam grupos socialistas, sejam grupos anarquistas. Eles estavam nas suas ali presentes, massificando o bagulho. Só que não começa a partir de, a nossa organização chama XYZ pra fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa. Mas entende-se a revolta popular e atua-se em cima dela. E isso é a boa dirigência até pro próprio Lenin. A boa dirigência consegue olhar isso daí, observar e atuar para que aquilo ganhe um caráter maior, ganhe um caráter mais profundo, ganhe um caráter de construção dessa força social, política sistêmica. Portanto, ser espontaneísta não é o problema. O problema é ser espontaneísta e deixar morrer por isso mesmo. Aí é o problema. Um estilo político consequente, com a concepção da política como arte da construção de uma força social popular, parte da base de que a força social não é uma coisa já dada, mas que é uma coisa a ser construída. E que as classes dominantes têm uma determinada estratégia para impedi-lo. Isso implica não se deixar levar pela situação, mas sim agir sobre ela. Aqui, ó, esse é o ponto. Isso implica não se deixar levar pela situação, mas agir sobre ela. Selecionando entre os espaços e os conflitos presentes, aqueles onde terá de construir as suas energias em função do objetivo central, a construção da força popular. Portanto,
lembra que eu não sei se vocês chegaram a ver minha live sobre os atos, os próximos atos. Mas eu faço esse questionamento. Como que a gente vai disputar os próximos atos? E mais ainda, qual vai ser o momento de cisão justamente para isso, para a gente conseguir concentrar as forças nos lugares certos. Essa construção não se produz espontaneamente, fato. Requer um sujeito construtor, um sujeito político capaz de orientar sua ação com base numa análise da totalidade da dinâmica política. Mas qual é a situação da esquerda a este respeito? E ela termina com essa pergunta antes de entrar na crise orgânica. Caracas, eu achei que eu fosse ler muito mais rápido essa parte. Enfim, a gente acabou demorando. Mas perguntas, comentários, opiniões, família? Eu gostei. Gostei mesmo. Achei interessante. Achei interessantíssimo. Ai. Algumas... o bom da Marta Harnecker é que eu tô conseguindo, tipo, elencar onde estão minhas divergências e onde não, né, velho? Isso às vezes é difícil. De que ano é este livro? Nossa, calma aí que minha garganta tá zoada, vocês estão vendo, né? A primeira edição é dos anos 2000, tá? Dos anos 2000. É claro, a gente percebe, talvez hoje ela tivesse uma opinião diferente. Não dá pra afirmar isso. Mas, você percebe, né, que existe um caráter de... Na verdade, é um problema, né? Ela tá escrevendo nos anos 2000. E tem muita coisa que ainda hoje permanece com uma análise muito próxima. Tipo, é um dos grandes problemas, né? Mas é o que tem pra hoje, fazer o quê? A gente tá 22 anos aí pra trás. Isso se pensar nela, né? Se pensar no Florestan Fernandes, 33 anos. Enfim. É complicado, família. É complicado. Mas é isso, né? A gente vai trabalhar com ela ainda mais. Então, galera, amanhã, 10 horas da manhã, live aqui. Quarta, 8 horas da noite, live lá no YouTube, tá? Quarta vai ser lá a live. E agora eu farei uma raidzinha para... Hoje eu vou fazer pra uma pessoa diferente a raid, tá, família? Eu vou fazer a raid pro Load. Pode ser? Eu não sei, a não ser que se o Knocko ainda vai demorar muito na live dele, ou ele já tá acabando. Porque ele começou faz tempo, né? Pode ser pro Load? Fechou. É que eu fiz amizade com ele, tá ligado? Enfim. Aí eu tô na tese de, porra, vai que um dia desses ele me segue, pá, enfim. Vai que ele me chama pro podcast dele, essas coisas, né? A gente vai aqui, ó, de um lado pro outro. Mas é isso, eu queria agradecer aí a presença de geral, família, de verdade. Muito obrigado por terem ficado aqui. Espero que as discussões se aprimorem, se aprofundem. Levem essas discussões pra frente, tá ligado? Levem pros seus círculos aí de militância, de luta, pro seu dia a dia. E um grande beijo. Até mais. Muito obrigado mesmo por terem ficado até aqui, tá? Tô dando enter na raid. Vou colocar uma musiquinha, daquele jeitão de sempre. Fiquem na paz de Marx. Até mais. E fiquem até o final da raid.